Aquarelas. Os desenhos, guaches e aquarelas foram as principais formas de registro visual dos viajantes que passaram pelo Brasil, sobretudo no século XIX. Desenhar fazia parte da formação básica do Exército e da Marinha, bem como das pessoas instruídas em geral nos principais países europeus. Assim, esses estrangeiros nos deixaram também muitas aquarelas que formam, inegavelmente, uma preciosa documentação da nossa paisagem e cotidiano, repleta de detalhes que, por vezes, não ficaram evidentes em outras fontes. Vale lembrar que a forte presença da aquarela no universo de artistas viajantes oitocentistas respondia, entre outros motivos, às demandas de um mercado editorial e de um público interessado na Europa. Já para os próprios artistas, era um meio que ajudava a dar vazão ao desejo de representar em cores tudo o que viam com certo controle, velocidade e sentimento. Referência 1. O conjunto de 22 aquarelas das páginas seguintes está temporalmente situado entre o fim do século XVIII e a segunda metade do século XIX. 3 singularidades iconográficas correspondem ao período colonial. Uma aquarela de autoria não identificada que traz uma visão muito rara da região da atual Praça Castro Alves, uma representação rica em detalhes do sítio próximo ao antigo castelo e à casa de armas das Portas de São Bento, páginas 58 e 59, também presente nas panorâmicas coloniais de Castro Julião e de Luiz Vilhena dos Santos, e uma aquarela do suíço Jean-Frédéric Bosset de Luz, páginas 60 a 63. Que apresenta uma das propriedades da colônia Leopoldina, fundada em 1818, importante pela produção de café no extremo sul da província da Bahia. Outras 3 aquarelas panorâmicas, feitas na década de 1810 pelo membro da Marinha inglesa Manley Hall Dixon, mostram uma visão de Salvador a partir da Baía de Todos os Santos, páginas 64 a 67. A panorâmica foi uma das formas de representação da paisagem brasileira mais recorrentes entre os estrangeiros. Em especial, os ingleses foram cultores dessa arte, com uma tradição já consolidada no início do século XIX. Referência 2. Alguns exemplos dessa perspectiva distanciada da cidade incluem as belas vistas sem autoria identificada, páginas 92 e 93, e as 2 tomadas da capital de E. G. Miller, páginas 88 e 89. Já a panorâmica circular do artista naval inglês Emeric Essex Vidal, páginas 72 a 81, permite perceber mais claramente a potência desse modo de representação no seu desejo de simular o acúmulo de toda a informação e ocupar o lugar da realidade, como descreveu Ana Maria Beluso. A obra tem o meio da Bahia como seu ponto central, com a expansão da urbe em ambas as direções, em sentido horizontal, produzindo uma sensação totalizadora. À frente, relações sociais e, sobretudo, embarcações, tema de grande interesse para o artista. Referência 3. Indo além do olhar panorâmico, outras aquarelas reunidas aqui nos aproximam da vida citadina da capital baiana. Entre as 2 imagens do membro da Marinha inglesa William Smith, a subida da ladeira da Fonte dos Santos Padres, páginas 69 a 71, se destaca, expondo o dinamismo urbano e social de Salvador em 1834, em uma aquarela muito bem acabada, onde aparece um grande número de tipos, de classes e profissões sociais variadas. O conjunto também traz 2 aquarelas de outro artista amador inglês, Thomas Hornbrook. Uma delas mostra o trabalho nas imediações do Arsenal da Marinha, página 83,
enquanto a outra contribui para a iconografia dos templos católicos da Bahia oitocentista com um registro da Igreja da Vitória, página 82. Por fim, as obras de Thomas Coleman Dibdin e aquela atribuída a J. V. Adam trazem um observador a partir da cidade, somando-se às representações presentes no sketchbook de William Smith, página 116. E também as gravuras mais conhecidas de Alfred Martinet e Daniel Kidder. Essa tomada da capital baiana, do alto da ladeira da Conceição, mirando a Baía de Todos os Santos à esquerda e à direita o Largo do Teatro e uma cena social, tornou-se uma das representações mais recorrentes da iconografia sobre a Bahia oitocentista. Daniel Rebouças. Notas de referência. 1. Sobre o tema, entre outros, Valéria Lima, J.B. Debré, historiador e pintor, A Viagem Pitoresca e Histórica do Brasil, 1816-1839. Campinas, São Paulo, editora da Unicamp, 2007. 2. Ana Maria de M. Beluso, O Brasil dos Viajantes, terceira edição. São Paulo, Meta Livros. Salvador, Odebrecht 2000, página 53. Ver também Eliane Dias, Paisagem e Academia, Félix Emily Tunay e o Brasil, 1824-1851. Campinas, São Paulo, editora da Unicamp, 2009. Fernanda Terra e outros. Salvador, uma iconografia através dos séculos. Salvador, Caramurê Publicações, 2015. 3. Ana Maria F. M. Carvalho, O Panorama no Brasil, em O Brasil Redescoberto, Rio de Janeiro, Paço Imperial, Ministério da Cultura, 1999. Pedro Correia do Lago, Brasiliana Itaú, Rio de Janeiro, Capivara, 2014. Carlos Martins, Emeric Essex Vidal, em Vistas e Panoramas do Brasil, Rio de Janeiro, Andréa Jacobson Studio, 2021. Anônimo, Portas de São Bento. Aquarela e esboço a lápis sobre cartão, a cerca de 1810, 14,6 por 22,9 centímetros. Esta delicada aquarela, datável provavelmente do início do século XIX, apresenta uma vista a partir da área hoje correspondente à Praça Castro Alves, em Salvador. Suas dimensões e descrição visual detalhada dos sobrados coloniais indicam que o desenho foi feito baseado na observação direta tomada do antigo Largo da Quitanda ou Portas do São Bento, posteriormente Largo do Teatro, assim denominado devido à localização do Teatro São João na Cidade Alta. A perspectiva da imagem favorece a vista do imponente convento de Santa Teresa na área central ao fundo. Esse ângulo é pouco comum em toda a iconografia baiana. Até o início do século XIX, essa região foi registrada, sobretudo, em imagens panorâmicas, com um observador posicionado a partir do mar. Vendo o largo assim à distância, não era possível perceber a configuração geoespacial ou, por exemplo, o aplainamento do terreno visando a construção do teatro, obras executadas entre o governo de João de Saldanha da Gama Melo Torres Guedes Brito, o sexto conde da Ponte, 1805-1809, e de Dom Marcos de Noronha e Brito, o oitavo conde dos Arcos, 1810-1818. A ênfase dada às edificações se evidencia ainda pela pouca atenção dada às pessoas que ocupam o primeiro plano da pintura e pela aparente dificuldade ou desinteresse do artista na representação da escala humana em profundidade. Dilson Midlas e Daniel Rebouças. Jean-Frédéric Bossuet de Luz, 1754-1838.
Colônia Leopoldina. Leopoldina em Bahia, Helvécia. Aquarela sobre papel, a cerca de 1820, 33 por 48 centímetros. Esta aquarela de uma fazenda de monocultura, com traços que indicam ser do período da escravidão, vem com uma inscrição no verso, sugerindo que o desenho seja da fazenda Borel, chamada Colônia Leopoldina na Bahia, ou Helvécia, e que teria sido produzido por Jean-Frédéric Bosset de Luz, 1754-1838. Colônia Leopoldina, Fundão, Brasil, província da Bahia, 1780. Proprietário A. Borel. Tradução livre do francês. É preciso considerar, no entanto, que a colônia Leopoldina foi criada somente em 1818, no sul da Bahia, e, nesse sentido, há possibilidades de ter sido datada mais tarde e identificada com um nome posterior. De qualquer forma, na imagem, o artista suíço criou uma representação que reforça o imaginário de um ambiente estruturado de produção, com sua vastidão verdejante da monocultura e seu histórico de trabalho pesado. Assim como fez em outros desenhos de colônias europeias no sul da Bahia, presentes no acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo, o artista inseriu escravizados transitando entre edificações e plantações de café, em uma rotina de labor agrícola do sistema escravagista do Brasil colonial. Sávio Queiroz de Lima e Daniel Rebouças. Imagem. Verso do suporte da aquarela com a inscrição. Imagens. Detalhe. Edificação da fazenda. Detalhe. Edificação da fazenda. Manley Hall Dixon, 1786-1864. Bahia a partir do Ancoradouro. Colagem com gravuras e aquarela, 1812-1815. 27,8 por 42 centímetros. Aquarela, 6,5 por 42 centímetros. Scrapbooks eram álbuns onde, sobretudo a partir do fim do século XVIII, ingleses costumavam colar gravuras, desenhos e lembranças de amigos e pessoas famosas. Esta obra, provavelmente retirada de um desses scrapbooks, montados no começo do século XIX, é composta de colagens que ocupam, em ordens inclinadas e simétricas, uma folha verde musgo, formando uma faixa panorâmica cercada de 6 gravuras e textos. A imagem central é de longe a mais importante, pois trata-se de uma aquarela original de considerável importância iconográfica, no estilo do artista naval Vidal, que dá, como o autor dessa obra, grande ênfase aos barcos no primeiro plano. Com o título Bahia from the Anchorage, é de autoria do membro da Marinha inglesa Manley Hall Dixon. Em uma época de intensa relação diplomática entre o governo português no Brasil e a Inglaterra, a imagem apresenta um olhar dessa dinâmica política, com embarcações estacionadas à frente da costa baiana e suas casas brancas de telhas alaranjadas, com destaque para a fragata hasteando o que se supõe ser uma bandeira da Marinha Britânica. Em imagens retangulares coladas na folha de forma inclinada, trazem representações de natureza, aves e paisagens inglesas. Knaresborough, cidade às margens do rio Ned, North Yorkshire, e a vista bucólica de Ballochmyle ao rio Aire, além de uma menção do condado de Devon. 2 cenas com figuras humanas em condições mundanas e românticas, sem a reverência do barroco e nem a ornamentação elaborada do rococó, dispõem-se recortadas. Sávio Queiroz Lima. Imagem. Painel completo. Manley Hall Dixon, 1786-1864. Panoramas da cidade de Salvador e Baía de Todos os Santos. Colagem com gravuras e aquarelas.
1812 e 1815, 26,2 por 41,9 centímetros. Aquarelas, 6,2 por 41,8 centímetros. Em folha verde musgo, com marcas do tempo e do manuseio, vemos outra representação da Baía de Todos os Santos de Manley Hall Dixon. Dispostas em colagens, figuram duas faixas panorâmicas pintadas em aquarela. Na parte superior, uma tomada geral do frontispício da cidade de Salvador, desde a ponta do Padrão, no Forte de Santo Antônio da Barra, à direita do desenho, até a ponta do Monte Serrat, na extremidade oposta, com os prédios entre a vegetação em tons aquarelados. Complementando a visão da Baía de Todos os Santos, uma imagem, ao que tudo indica, da ilha de Itaparica, o que eleva ainda mais a particularidade desta aquarela, já que representações da ilha no começo do século XIX são pouco conhecidas. Nas três pequenas gravuras em molduras retangulares e nas duas caixas de texto inclinadas, é possível identificar o imaginário romântico oitocentista com saudosistas imagens de uma casa de pescador às margens do rio Dove, no distrito britânico de Derbyshire, e bucólica residência ao alto de cena natural próxima a Carnarvon. A imagem, intitulada de Helmsman Struck Blind, é de autoria de William Marshall Craig e ilustra o trecho de mesmo título do poema The Shipwreck, 1762, de William Faulkner. Essa extrema diversidade de temas é muito característica dos scrapbooks da época. Sávio Queiroz Lima. Imagem. Painel completo. William Smith, 1800-1877. Vista do passeio público da Baía de São Salvador. Aquarela e lápis sobre papel, a cerca de 1832. 32,5 por 48,5 centímetros. O aquarelista inglês William Smith é provavelmente um dos 2 ou 3 mais talentosos artistas amadores a passar pelo Brasil na primeira metade do século XIX. Será apresentado a partir da página 116 o famoso sketchbook mostrando aspectos da cidade de Salvador que o tornou especialmente conhecido. Além do sketchbook, a coleção Flávia e Frank Abubaker possui 2 aquarelas avulsas do mesmo artista. Essa primeira aquarela qualifica Smith quase como um artista profissional pela originalidade da composição, como demonstra a presença no primeiro plano dos personagens, tendo ao fundo o solar do Unhão. A morfologia de Salvador, caracterizada por altos e baixos, propicia visões de grande apelo paisagístico. Do mirante do passeio público a cavaleiro de Baía de Todos os Santos, vislumbra-se a mescla dos elementos naturais com a urbanização da encosta e seus arredores, até Itapajipe, identificando-se ao fundo a ponta de Humaitá. João Daneman. Imagens. Detalhe: figuras humanas observando a Baía de Todos os Santos. Os observadores do desenho da mesma composição presentes no sketchbook de William Smith, página 116. William Smith, 1800-1877. Ladeira da Fonte dos Santos Padres. Aquarela, bico de pena e lápis sobre papel. A cerca de 1834. 33,4 por 43 centímetros. Nesta segunda aquarela avulsa de admirável composição, Smith mostra o centro antigo de Salvador, tomado do sopé da ladeira do Taboão, limite das freguesias do Pilar e do Paço, na esquina da rua Conde d'Eu, numa composição de fotógrafo antes da fotografia, de uma rara sofisticação dentre os artistas de sua época. No enquadramento surpreendente, o convento do Carmo aparece parcialmente encoberto pela vegetação e vence aspectos da cidade oitocentista.
o calçamento em pedra, os sobrados geminados com comércio no térreo e residências nos andares superiores. Moradas unifamiliares tinham um pavimento térreo diferente, com apenas uma porta e janelas. Em alguns dos edifícios é possível notar que os beirais dão arremate ao encontro de alvenaria com a cobertura em telha cerâmica, conhecidos como beira-ceveira, marca de requinte e distinção. Nas varandas dos sobrados, observam-se guarda-corpos em treliça de madeira que remetem aos antigos muxarabis, elementos vazados de inspiração árabe, usados para a privacidade e conforto térmico dos moradores. O desnível da encosta tem contenção em muro de pedra, reforçado com elementos robustos em forma de tronco de pirâmides, próprios da arquitetura militar. Em um dos vãos, no arranque de subida, distingue-se a Fonte dos Padres, com bacia de recolhimento em cota mais baixa, protegida por recinto murado, encimado por frontão triangular clássico. Fontes eram espaços de aglomeração e convívio, principalmente de indivíduos das classes mais baixas, como aguadeiros, vendedores de águas em barril e vendedores de quitutes. Carregadores de uma liteira ou cadeirinha de arruar particular, escravizados formalmente trajados, transportam sua senhora. Outra liteira, talvez de aluguel, aguarda vazia ao pé da ladeira. João Dannemann. Emeric Essex Vidal, 1791-1861. Vista panorâmica da cidade de Salvador. Aquarela e lápis sobre papel, 1835, 15,2 por 380 centímetros. 8 partes coladas de 15,2 por 48 centímetros cada. Nascido em Brentford, na Inglaterra, Emeric Essex Vidal foi um artista de notável talento. Ainda muito jovem, em 1806, alistou-se na Marinha Britânica como voluntário, dando início a uma longa carreira navegando nos mares do Atlântico Norte e do Sul. A primeira passagem de Vidal pelo Brasil data de 1808, a bordo do HMS Clyde, embarcação que acompanhou a frota da família real portuguesa na fuga da perseguição napoleônica. Anos depois, em 1815, o marinheiro inglês viveu experiências como comissário de bordo de navios envolvidos na Guerra Anglo-Americana. São dessa época suas primeiras aquarelas conhecidas, vistas de portos e paisagens do Canadá. No ano seguinte, Essex Vidal seguiu em direção ao sul da América a bordo do HMS Hyacinth. Após 2 anos, passando por Buenos Aires, Montevidéu e Rio de Janeiro, o artista produziu 3 aquarelas dessas cidades, publicadas posteriormente em 1820 pela conceituada Casa Ackermann, de Londres. Em 1826, Essex Vidal fez sua terceira viagem à parte sul do continente americano a bordo do HMS Ganges. Permaneceu até 1829. De certo, os cenários do Rio de Janeiro e de Salvador foram poderosas inspirações para seu talento, experiência e sensibilidade. O artista inglês produziu notáveis panorâmicas de ambas as cidades. A aquarela da capital baiana e da Baía de Todos os Santos, feita nessa época, presente na coleção Carlos Mariani, atesta seu talento muito além da condição de amador, como foi classificado por certa bibliografia. Em 1834, Essex Vidal retornou ao Brasil pela última vez. Experiente e reconhecido pelos serviços à Marinha Britânica, embarcou na condição de secretário, intérprete e tradutor do almirante Grand Eden Hammond, 1779-1862. Até o ano de 1837, passou por localidades importantes da costa brasileira, como Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pernambuco e Salvador. Essex Vidal
produziu notáveis desenhos e grandes aquarelas, a exemplo deste registro panorâmico da capital nesse período, sob a encomenda do citado almirante. Notamos também seu particular interesse nas embarcações, sempre muito destacadas nas suas composições. Daniel Rebouças. Imagens. Panorama completo. Detalhe: embarcação na Baía de Todos os Santos. Detalhe: pesca da baleia. Detalhe: embarcações de pescadores. Emeric Essex Vidal, 1791-1861. Panorama Salvador, Baía de Todos os Santos. Aquarela e lápis sobre papel, a cerca de 1835, 36,5 por 496 centímetros. Este panorama é uma versão da famosa composição de Essex Vidal da Baía de Todos os Santos. Entre os destaques desta bela e rara aquarela está a representação da pesca de baleias na Bahia, atividade econômica cuja iconografia é pouco conhecida. A gravura que consta no livro Le Brésil, de Ferdinand Denis, e a Gatunai, página 238, tem sido a imagem mais conhecida dessa atividade na Bahia. Já a aquarela de Essex Vidal permite visualizar a embarcação utilizada na pesca da baleia com riqueza de detalhes. A cena de pesca abre a narrativa visual no largo painel panorâmico com 3 embarcações cercando o animal, prática bastante comum e trabalhada pela historiografia. Essa atividade teve grande importância para a cidade de Salvador, principalmente entre os séculos XVIII e XIX, para a produção de combustível para a iluminação. Certas narrativas sobre o tema, como o uso de óleo de baleia nas construções na Bahia, permanecem no imaginário popular até hoje. Jangadas, fragatas, corvetas e outros tipos de embarcações acusam o virtuosismo físico e socioeconômico da Baía de Todos os Santos. Com rico detalhismo, a cidade de Salvador, com suas partes baixa e alta, ligadas por ladeiras, é reconhecida pelas pitorescas igrejas e ordenados fortes. Sávio Queiroz Lima e Daniel Rebouças. Imagens. Panorama completo. Panorama, parte 1 de 4. Panorama, parte 2 de 4. Panorama, parte 3 de 4. Panorama, parte 4 de 4. Detalhe: a pesca da baleia. Thomas Lyde Hornbrook, 1780-1850. Igreja da Vitória. Aquarela e lápis sobre papel. Década de 1830. 26,7 por 37 centímetros. Vista da Igreja da Vitória, retratada em sua versão anterior à reforma neoclássica, quando foram acrescidos à fachada principal um frontão triangular, colunas de fuste canelado e capitel de ordem compósita, além de frisos, guirlandas e festões. No desenho a lápis e aquarelado do princípio do século XIX, o templo destaca-se na profusa vegetação do local que se tornaria a Praça Rodrigues Lima, também conhecida como Largo da Vitória. Nessa época, a aprazível freguesia da Vitória, próxima à antiga Vila Velha de Salvador, antes ocupada por poucas vivendas de campo, atraía as famílias da elite, cujas residências passaram a ser construídas distanciadas da rua para favorecer a privacidade e higiene. João Dannemann. Thomas Lyde Hornbrook, 1780-1850. Vista do Estaleiro, na Bahia ou São Salvador. Aquarela e lápis sobre papel. Década de 1830. 26,7 por 36,8 centímetros. Thomas Hornbrook deixou poucas vistas do Brasil, mas era mais do que um simples amador como os oficiais de marinha
que por aqui passaram com frequência nas primeiras décadas do século XIX. Sua formação era suficientemente avançada para lhe permitir fazer parte da Royal Academy e se tornar o pintor oficial da mãe da Rainha Vitória, a Duquesa de Kent, e instrutor de sua filha, a futura Rainha Vitória, que desenhava como amadora. Sabe-se, a partir de suas gravuras, que Hornbrook visitou a Espanha. Suas aquarelas foram publicadas na década de 1830. É menos claro em que circunstâncias visitou o Brasil, pois só se conhecem de um possível álbum de vistas brasileiras 3 aquarelas, 2 das quais da Bahia. A terceira, da Glória, no Rio de Janeiro, pode ter sido copiada de gravuras de Tunai. Por outro lado, a composição destas 2 aquarelas da Bahia não parece ter sido copiada de obras anteriores, o que indicaria que Hornbrook de fato esteve no local ou inspirou-se em desenhos hoje perdidos de outro artista. É difícil imaginar que um artista consagrado, membro da Royal Academy, com a posição na corte que conseguiu alcançar, se arriscasse, com mais de 50 anos, numa viagem ao redor do mundo, da qual não restam outros indícios. Neste desenho aquarelado do Porto de Salvador, tomado da região entre o arsenal de guerra e a antiga alfândega, o enquadramento privilegia o movimento de embarcações menores. Jangadas, canoas e saveiros se aproximam do cais, equipado com 2 grandes guindastes próprios ao transporte de mercadorias, onde jazem diversas âncoras para embarcações maiores. O fundo da cena mostra o desnível da encosta e o frontispício da cidade, onde se vê a igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, a fachada lateral do Teatro São João e parcialmente o convento de Santa Teresa de Ávila, com seu campanário em forma de espadaña. A edificação próxima ao cenóbio é possivelmente aquela que foi destinada ao seminário arquiepiscopal, construída em 1837. João Dannemann. Franz Lanet, Bahia, Obelisco. Guache sobre papel, 1842, 55,8 por 71,8 centímetros. Essa obra de Franz Lanet é, na verdade, a cópia de um óleo de Abraham-Louis Bigelow, que se encontra numa coleção privada paulista e está reproduzido nesta página. Nada se sabe a respeito da vida desse artista, que talvez fosse apenas um bom executor de cópias. Algum domínio técnico tinha, que lhe permite exprimir harmonias cromáticas as quais, ao mesmo tempo em que descrevem as formas de arbustos, árvores, terra, pedra, pessoas, água e nuvens, criam uma atmosfera de tranquilidade e beleza, própria à contemplação da paisagem que se descortina para a Cidade Baixa, estendendo-se ao Bonfim e à ponta de Humaitá, a partir do Passeio Público de Salvador, nas proximidades do Campo Grande. Os elementos vistos em primeiro plano nesta sofisticada composição se estendem ao braço de terra da Cidade Baixa, abraçam a Baía de Todos os Santos e envolvem as embarcações que circulam o Forte de São Marcelo e áreas próximas à costa. Em primeiro plano e na lateral direita, 2 mulheres negras com turbantes na cabeça e ricamente trajadas parecem assegurar a descrição geográfica como identificada na capital da Bahia. As demais pessoas no parque, em especial no mirante, ao centro, lembram ao público de hoje que, no século XIX, o passeio público era o maior e mais popular parque de Salvador. A pintura destaca o obelisco esculpido em mármore com 12 metros de altura, construído em 1815 para lembrar a passagem do príncipe regente Dom João VI e da família real portuguesa por Salvador em 1808. À direita, vê-se o perfil da torre da Igreja do Senhor Bom Jesus dos Aflitos. Dilson Midlas. J.E.M. Vista da cidade de Salvador. Aquarela sobre papel. Data não identificada nos anos 1800.
13 por 35,5 centímetros. Desconhece-se a autoria desta aquarela produzida no século XIX, que apresenta uma vista distante da cidade de Salvador a partir do mar. O efeito da distância praticamente subordina a costa em relação à massa d'água e ao espaço do céu, fazendo com que a faixa de terra quase desapareça ou, pelo menos, não exerça influência na paisagem em termos de peso visual. Ainda que muito possivelmente a vista da cidade de Salvador tenha sido a motivação da pintura, as formações de nuvens e o movimento das ondas do mar dominam a paisagem, levando a crer que o real tema talvez fosse o efeito colorístico atmosférico no céu e na água. A luminosidade, portanto, parece ocupar maior relevância na representação do que a descrição da cidade. Dilson Midlas. Imagem. Detalhe. Embarcações com Salvador ao fundo. Obra atribuída a J.V. Adam. Vista da Baía de Todos os Santos a partir do passeio público. Aquarela e bico de pena sobre papel, a cerca de 1860, 24,1 por 36,3 centímetros. Vista tomada do mirante do passeio público, que registra o movimento de embarcações na Baía de Todos os Santos, a encosta e seus arredores, estendendo-se na direção da península de Itapajipe. O desenho em bico de pena e aquarela trata-se provavelmente de uma cópia feita por um artista amador de uma imagem publicada no jornal Illustrated London News em 19 de novembro de 1864. A composição priorizou os elementos em primeiro plano, suprimindo os detalhes da linha das edificações da cidade ao fundo, que se apresenta com a vegetação dominante. Destacam-se na Cidade Alta a Igreja do Senhor Bom Jesus dos Aflitos, ainda com a feição original de sua torre, e a cúpula do Mosteiro de São Bento. No nível do mar, o artista destacou elementos marcantes da região portuária de Salvador, como a chaminé do Arsenal da Marinha, este situado próximo à antiga fábrica de vinagre, na Preguiça. Logo atrás, notamos o antigo prédio da alfândega, atual mercado modelo, à época recém-inaugurado. João Dannemann e Daniel Rebouças. E. G. Miller, Baía de Todos os Santos, São Salvador. Aquarela e lápis sobre papel, 1841, 19,4 por 36,3 centímetros. Nesta aquarela descortina-se uma vista panorâmica de Salvador, tomada a partir da Baía de Todos os Santos, podendo-se ver algumas velas de embarcações ao longe, bem como construções como o Teatro São João, na Cidade Alta, e um considerável trecho da Cidade Baixa, correspondendo às atuais Avenida de Contorno, na metade inferior direita, e ao bairro Comércio, na metade inferior esquerda. O movimento revolto da água em primeiro plano aparentemente indica a ação de fortes ventos e serve de contraponto às estáveis silhuetas das edificações da cidade da Bahia, pontuadas por torres sineiras de suas inúmeras igrejas. A perspectiva atmosférica aplicada à representação da cidade acentua a ilusão de profundidade e demonstra o conhecimento técnico do pintor. Dilson Midlas. E. G. Miller. Vista da Baía de Todos os Santos e Salvador. Aquarela e lápis sobre papel, a cerca de 1841, 21,7 por 34,9 centímetros. O tratamento plástico desta notável vista panorâmica de Salvador, tomada a partir da Baía de Todos os Santos, assemelha-se ao da pintura Baía de Todos os Santos, São Salvador, na página ao lado do mesmo artista. Esta aquarela distingue-se da outra em termos da luminosidade das cores e pela representação de outro trecho da cidade. A sensação que se tem, todavia, é de continuidade entre as duas representações.
Características vistas nas duas obras, tais como a descrição do movimento revolto da água em primeiro plano e o posicionamento baixo da linha do horizonte que divide o mar e a terra em relação à vastidão do céu, tornam as composições variadas. O tratamento das superfícies prende o olhar do observador. A espuma e parte do delineamento das ondas foram obtidos mediante leve raspagem do papel, abrindo assim campos em branco do suporte. Gilson Midlas. Thomas Coleman Dibdin, 1810-1893. Vista do Teatro São João e Baía de Todos os Santos. Aquarela, lápis e guache sobre papel, 1855. 30,4 por 44,5 centímetros. Thomas Coleman Dibdin foi um aquarelista, pintor e professor inglês que se tornou artista aos 28 anos de idade. Viajou pelo norte da França e por países como Alemanha e Bélgica, tendo também produzido pinturas na Inglaterra com base em detalhados esboços feitos em Gibraltar e na Índia. Em 1848, publicou um manual para a pintura em aquarela. Nunca esteve no Brasil. Esta aquarela é copiada de uma litografia publicada 7 anos antes, aqui reproduzida na página 177 e também em miniatura ao lado, que por sua vez tem origem num daguerreótipo do grande fotógrafo americano oitocentista Charles Fredericks. Portanto, trata-se de um raro exemplo de uma obra única, aquarela, originada num múltiplo, litografia, que, por sua vez, tem como base outra obra única, daguerreótipo. O daguerreótipo está hoje desaparecido. Sabe-se apenas que existiu e deu origem à gravura de Martinet. A aquarela, assim como a gravura, apresenta uma vista citadina do centro histórico da antiga Salvador em meados do século XIX. É possível identificar a fachada do Teatro São João na extremidade direita superior, espaço atualmente ocupado pelo Palácio dos Esportes, erguido em 1935 na Praça Castro Alves. Assim como a lateral da Igreja da Conceição da Praia, na área central e inferior, e a Cidade Baixa, que se projeta em profundidade até a área de Monte Serrat. Trechos da obra foram acentuados com tinta guache branca, recurso aplicado com parcimônia pelo aquarelista. Isto porque a técnica de aquarela sobrepõe camadas aguadas de pigmentos transparentes, que deixam entrever a superfície branca do papel e geram combinações de cores. Advém dessas características e das manchas obtidas o caráter de espontaneidade da técnica, que a torna ideal para anotações visuais, comunicando uma ideia de frescor. O maior peso visual é dado ao casario e à vegetação que antecedem a lateral da Igreja da Conceição da Praia. Essas estruturas ancoram o olhar do contemplador da pintura e servem de contraponto à arquitetura circundante e ao céu magistralmente trabalhado em breves sugestões de nuvens e coloração, um difícil efeito de se obter. Gilson Midlas. Imagem. Litografia de Joseph Alfred Martinet, a partir de fotografia de Charles de Forest Fredericks, a cerca de 1848. WPR, paisagem com barco em rio ou lago. Aquarela sobre papel colado em cartão, 1858, 20,5 por 28 centímetros. WPR era provavelmente um dos muitos artistas amadores de passagem pelo Brasil que registraram vistas e costumes com maior ou menor precisão e criatividade, segundo a qualidade de sua formação. As duas vistas que lhe são atribuídas na coleção Flávia e Frank Abubaker mostram uma originalidade de ponto de vista e uma precisão na execução que coloca WPR entre os melhores artistas amadores do período a passar pela Bahia. A aquarela representa possivelmente parte do cais do engenho de São Bento da Laje, atualmente São Francisco do Conde.
A menção a uma destilaria na inscrição no verso da obra foi o ponto de partida para identificar o possível local. De palavra não identificada, Itaparica from the Wharf of Frias Distillery, by WPR. O engenho de São Bento da Laje, pertencente aos monges de São Bento desde o século XVII, onde os padres produziam açúcar e aguardente, condiz com o relevo e as informações apresentadas na aquarela. Já o nome do artista, sob as iniciais WPR, ainda não foi passível de identificação. Pablo Magalhães. WPR, paisagem marinha com forte. Aquarela e bico de pena sobre papel colado em cartão, realçado em branco. 1858. 21,1 por 26,2 centímetros. A aquarela representa parte do Forte de Santa Cruz de Paraguaçu, no Iguape. Ao longo de cerca de 170 anos, desde a tomada da imagem por WPR, desapareceu praticamente toda a base de pedras que servia como atracadouro. Também parte do revestimento externo do forte desapareceu, possivelmente por erosão, mas mantém-se parte dos muros de pedra do terrapleno e de uma torreta de forma circular, recoberta com cúpula, além de um velho canhão. O imperador Dom Pedro II, em seu diário de viagem à Bahia, registrou os entornos do forte, que estava sem uso militar desde 1816. 4 de novembro. Na margem esquerda do rio Paraguaçu, vê-se a antiga bica d'água, onde os navios da Bahia vinham fazer aguada. Na margem direita, um pouco adiante, estão sobre uma ponta de terra as ruínas do fortim chamado Paraguaçu. Existe uma outra referência ao Forte de Santa Cruz na narração dos preparativos, festejos e felicitações que tiveram lugar na província da Bahia, publicada por Epifânio Pessoa ainda em 1859, relativos à imperial viagem. Às 9h30 do dia 10 de novembro de 1859, passou a esquadrilha pelo Fortim, pequeno reduto hoje em abandono, situado à margem direita do rio, e célebre por ter impedido nas lutas da independência que fosse retomado pelos portugueses um navio que os cachoeiranos se haviam apoderado. Pablo Magalhães. Friedrich Hagedorn, 1814-1889. Cachoeira de Paulo Afonso. Aquarela e guache sobre papel, 1852-1868, 69,9 por 83,3 centímetros. Friedrich Hagedorn foi um pintor de paisagem, aquarelista, litógrafo e desenhista alemão que veio ao Brasil em 1852 e abriu um estúdio no Rio de Janeiro. Voltou à Alemanha em 1865, mas acabaria retornando ao Rio, onde faleceu em 1889. Apesar de sua técnica algo imprecisa, Hagedorn fixou em suas numerosas produções as paisagens do Rio de Janeiro, de Niterói e Teresópolis, como também executou vistas de cidades de outros estados brasileiros, como Juiz de Fora, Salvador e Recife. Algumas de suas pinturas originais serviram de fonte para litografias executadas por outros artistas, ainda que ele próprio fosse litógrafo. Neste caso, Hagedorn apenas copia servilmente a famosa fotografia de Augusto Stahl, executada em 1859, representando a Cachoeira de Paulo Afonso, que fora encomendada ao excelente fotógrafo alsaciano por Dom Pedro II em pessoa. Essa fotografia dupla, talvez a obra mais importante da fotografia brasileira pré-1860, foi copiada em óleo sobre tela pelo sócio de Stahl, Germano Wanschaff, num quadro que se encontra hoje na coleção brasiliana Itaú. Foi também copiada por um certo E.F. Schutter, do qual nada se sabe, num quadro de composição semelhante que se encontra no MASP.
Antes de ser sugerida no ano 2000 a comparação com a fotografia de Stahl, respeitáveis estudiosos na década de 1990 extasiavam-se com um quadro de Schutte, que sabemos hoje copiado da fotografia de Stahl, considerando-o como uma obra-prima ao ar livre pelo artista, num momento de maravilhamento com o espetáculo da natureza. Na verdade, Van Schaff e Schutte provavelmente não eram sequer artistas, mas meros coloristas que dominavam a técnica da pintura a óleo e estavam empenhados em oferecer em cores e em grandes dimensões aquilo que a fotografia da época não permitia realizar, pois a tonalidade era sempre sépia e não se conheciam ainda as ampliações para além do tamanho do negativo. Hagedorn revela-se agora, neste trabalho de grandes dimensões, como o terceiro artista identificado a ter copiado a fotografia de Stahl e o único dos três a ter demonstrado criatividade e carreira próprias. Dilson Midlas. Imagens. Germano Van Schaff, Cachoeira de Paulo Afonso, 1863. Acervo Itaú Cultural. Fotografia de Augusto Stahl, Cachoeira de Paulo Afonso, 1860. Acervo Fundação Biblioteca Nacional. E.F. Schuffer. Cachoeira de Paulo Afonso, 1860. Acervo MASP. Jean-Léon Pallier, 1823-1887. Mercado na Bahia. Aquarela e bico de pena sobre papel colado em cartão, a cerca de 1864, 19,4 por 26,7 centímetros. Este trabalho é de uma grande riqueza para a iconografia da Bahia. Trata-se de uma aquarela do artista Jean-Léon Pallier Grandjean Ferreira, pintor, professor e decorador francês, nascido no Brasil. Vindo de uma família de artistas, filho do pintor Arnaud-Julien Pallier, 1784-1862, e neto do arquiteto Grandjean de Montigny, 1776-1850, o autor foi um destacado aluno da Imperial Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro, ganhando um prêmio para estudar em Paris em 1849, onde viveu por cerca de 5 anos. Depois disso, migrou para Buenos Aires, onde lecionou pintura e viajou por muitos países do sul das Américas, como Brasil, Uruguai, Chile, Bolívia e Argentina. Como resultado dessas tantas experiências, Jean-Léon Pallier publicou o importante Álbum Pallier, Cenas Americanas, Reduções de Quadros, Aquarelas e Esboços, traduzido do espanhol, editado por Julien Pevillain. Essa obra guarda inúmeras vistas e cenas muito relevantes para a iconografia da América do Sul no século XIX, bem como uma litografia do Mercado da Bahia a partir desta aquarela pertencente ao acervo do Instituto Flávia Abubakir. A comparação entre as duas obras oferece uma oportunidade valiosa para o entendimento da iconografia oitocentista. Permite perceber, por exemplo, as mudanças feitas pela casa editorial, nem sempre a partir das demandas do autor, na versão que chegava ao público. Nesta imagem, vemos claramente que a mulher de roupas azuis e brancas, representação da elite local, foi retirada da composição. Há também mudanças nos padrões de cor das roupas das ganhadeiras. De certo, é um registro muito rico que merece um estudo pormenorizado. Daniel Rebouças. Imagem. Jean-Léon Pallier, Mercado na Bahia, Acervo Itaú. Anônimo. Paisagem, Bahia. Sépia e guache sobre papel, a cerca de 1840. 17,3 por 25 centímetros. A rica flora da Bahia é o enfoque desta pintura de paisagem, com ênfase dada às palmeiras. Um sólido conhecimento das técnicas artísticas pode ser notado no tratamento da perspectiva atmosférica
efeito gerado ao apresentar as estruturas de vegetações mais distantes em relação ao ponto de vista do observador, de forma menos nítida, em tons mais claros e com menor definição de detalhes. Isso proporciona a ilusão de profundidade. O curioso é que aqui se abdicou da representação da cor local, ou seja, da utilização de cores correspondentes aos elementos do mundo natural. Por se restringir a uma monocromia, o tratamento de cor comunica sensações muito distintas do que aquelas geradas pela paisagem natural que serviu de modelo à obra. O resultado obtido vincula essa pintura à tradição do grisaille, termo francês que designa a pintura monocromática em tons de cinza, branco e preto, existente desde a antiguidade, como também da gravura em metal e da fotografia em sépia. Dilson Midlas. Anônimo, Bahia. Nanquim sobre papel. A cerca de 1840. 29,3 por 21,8 centímetros. A paisagem natural é o tema desta pintura, que apresenta a vegetação profusa com destaque de mamoeiros e bananeiras. Na clareira, na parte central, ao nível do chão, um pequeno e quase imperceptível jacaré, que sugere tratar-se de um ambiente próximo à água, talvez um rio, propício ao habitat dos répteis. Como também alude ao risco de animais selvagens presentes na mata. Na pintura em nanquim sobre papel, o artista trabalha com a tinta dissolvida em camadas ralas e aguadas, como na técnica de aquarela, usando a transparência da tinta em relação ao branco do papel para variar as tonalidades de preto, resultando, portanto, em um monocromo, uma só cor. Esse tratamento monocromático remete à técnica de grisaille, um recurso de trompe-l'œil, pintura ilusionista, com tons de cinza ou marrom, branco e preto. A adição de branco e preto destina-se a sugerir volumetria e profundidade em obra bidimensional, sendo que o claro e escuro e a perspectiva aplicados constituem os recursos da pintura ilusionista. Dilson Midlas.